ao 27. Aleluia, vamos para mais uma explanação das Santas Escrituras. Então você acompanhe e sintonize nesse tema abençoado, para que você possa entender em nome de Jesus Cristo. E vamos para essa leitura aqui, pronto, já abri as Escrituras, em Salmos, qual capítulo? 119, versículo 11 ao 27. Pronto, vamos lá, graças a Deus, em nome de Jesus. Vamos entendendo a palavra do nosso Deus, que Ele assim nos exorta. Diz aqui o seguinte: em meu coração conservei tua promessa, para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor, ensina-me teus decretos. Com meus lábios tenho enumerado todas as decisões de tua boca. No caminho de tuas prescrições encontrei alegria, como em grandíssima fortuna. Em teus preceitos quero meditar e ficar atento às tuas veredas. Encontro minhas delícias em teus decretos, não me esqueço de tua palavra. Em tua misericórdia acolhe teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre meus olhos para que veja as maravilhas que resultam a tua lei. Sou um peregrino sobre a terra. Não oculte de mim teus mandamentos. Minha alma se consome, desejando as tuas ordenanças para cada instante. Ameaçar-te os soberbos, os malditos, que de teus mandamentos se desviam. Livra-me da afronta e do desprezo, pois obedeço às tuas orientações. Mesmo que os príncipes se assentem para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo refletirá sobre os teus decretos. Tuas ordenanças fazem as minhas delícias e são as minhas conselheiras. Minha alma está abatida até o pó. Reanima-me segundo a tua palavra. A ti relatei todas as minhas atitudes e tu me respondeste. Ensina-me teus decretos, faz-me discernir o caminho de teus mandamentos e meditarei em tuas maravilhas. Amém. Graças a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. É o que diz, né? A Escritura Sagrada é bem claro: escondi a tua palavra no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Louvado seja o nosso Deus. É isso aí, meus queridos, é isso aí, minhas queridas, é isso aí, meus irmãos, em Cristo Jesus. Deus tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Por isso a palavra de Deus é bem claro quando ele diz que deveremos examinar a Escritura, o que Jesus falou bem claro, porque não é somente ouvir que são os que são verdadeiros, que são sinceros, que vão entender, mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e praticam. Jesus, em outro lugar, João capítulo 5, versículo 39, ele diz: examinai as Escrituras, porque delas cuidais ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Jesus. Então, meus queridos, a palavra de Deus é bem clara. Estudar, que nós entendemos, é examinar as Escrituras. Muitas vezes a pessoa lê a Bíblia, né, tá estudando, lendo ali, todos os dias tem a pessoa que tem aquela devoção de ler a Bíblia, todo dia lê um salmo, todo dia lê ali uns versículos de Provérbios, mas estudar é diferente. Quando alguém diz: você conhece a palavra de Deus? Eu já li, né, já passei por lá, você entende, né? Olha, tem muitas coisas que é difícil de entender. Por exemplo, Apocalipse. Apocalipse, para muitos, põe medo em muitas pessoas, porque acham que ali são monstros literais, né? Quando fala em besta, monstros de chifre, olhos para todo canto, chamas de fogo saindo da boca, dos olhos, cabelos brancos. E a gente, analisando a palavra de Deus, veja como as Escrituras nos ensina, né?
como a palavra é bem clara, como diz ali também Apocalipse 17:5, né? Aqui está a paciência dos santos, né? Aqui o ministério, a grande Babilônia, mãe das meretrizes, ele disse que olhou e viu uma mulher ali assentada sobre uma besta cor de escarlate, né? Uma mulher assentada, né? Sobre uma besta cor de escarlate. Será que era literal? É uma coisa literal, né? A gente pensando, já pensou a mulher que está vestida ali de vermelho em cima de uma besta com sete chifres na cabeça, um bicho bem gigante assim, que põe medo nas pessoas. Já pensou, irmão Nathaniel, apareceu uma mulher em cima de um animal assim, cheio de chifre, cheio de olho, e aí, será que as pessoas ficavam com medo? Com certeza, é algo assombroso ali da maneira que é escrito. A gente observa que é de maneira figurada, a mulher sentada ali na besta. Besta é o animal significa reino. Então, se refere, por exemplo, mulher pelas escrituras, trata-se de religião. E nesse sentido, ali por dar característica de uma prostituta, está falando de uma religião falsa. E hoje o mundo ele está sendo dominado por essa religião falsa, mas nós temos que obedecer a Deus em nome de Jesus. Uma religião que é apoiada pelo governo, pelo rei, né? Então a palavra de Deus é bem claro que essa religião ela sempre foi apoiada pelos grandes, pelos ricos, pelos reis da terra, pelos governos, e hoje perdeu esta força, mas continua sendo a principal cabeça para o povo. Mas diante de Deus, o nosso cabeça é Cristo, né? Temos que entender que a palavra de Deus, poucas pessoas que entendem isso, poucas pessoas que estão atentos, estão buscando mais entender a palavra de Deus. Se todas as pessoas ouvissem a palavra de Deus através da rádio Encontro com Deus e prestassem atenção, né, que quisesse entender, porque tem muitas pessoas às vezes que acham bonito, começam a ouvir, se manifestam e nunca mais se manifestam, né, irmão Nathaniel? Às vezes pelo rádio ali, pouca aparece agora eu vou ser da igreja de Deus, agora minha igreja é a igreja de Deus, aí depois some, né, irmão Nathaniel? O que é que acontece, né, com essas pessoas, né? Sim, ali entra, Jesus, ele só uma parábola muito importante acerca da semente que ela cai à beira do caminho. Diz que são aqueles que ouvem a palavra, mas vem um diabo e arrebata do coração, porque essas pessoas ouvem, mas não tem assim uma sinceridade de querer mudar, de querer fazer a vontade de Deus, ou seja, escuta, considera bonito, mas sai e assim Deus não faz a obra, porque a pessoa não dá lugar. Aí diz ainda Salmo 119, versículo 3, diz: ora, com os meus lábios declararei todos os juízos de tua boca, folga mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei das tua palavra ou da tua palavra. Louvado seja Deus. Olha, isso aqui era um rapaz, né, um homem sacerdote que gostava de estudar as escrituras. Ele tinha prazer nas leis de Deus, como ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora vamos ver a primeira pessoa que lia a Bíblia, irmão Nathaniel, mas não entendia. Vê quem foi esse homem que estava lendo a escritura, que gostava de ler, mas não entendia. Vamos ver ele em Atos capítulo 8 e versículo 27 e 28. Amém. Graças a Deus. Hoje abrindo as escrituras, louvado seja o nosso Pai. Você está entendendo sobre esse tema aqui, um grande exemplo acerca de ler
a Bíblia ou ler as Escrituras, ou seja, a palavra Bíblia ela vem depois, por causa ali do papel que era usado, o tipo de papel, biblos, então usado ali para livros, e depois a gente observa que veio esse nome, mas as Escrituras são conhecidas desde muito tempo, e observamos aqui o eunuco, ele estava lendo o profeta Isaías. Vou ler aqui, amém, já está aqui situado, diz o seguinte: ao que se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. Lê mais um pouco, irmão Nathaniel. Amém. Diz o seguinte: e aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que estás lendo? Pronto. Amém. Mais. E o 31, ao que ele replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. Amém. Pronto, é isso aí, meus queridos, é isso aí. Como é que a gente vai entender a Escritura? Quando você é humilde. Aquele eunuco era um homem rico, nobre, né, que cuidava das coisas da rainha. Ele tinha um cargo muito importante, que era a administração dos bens daquela rainha, e era um homem que gostava de ler as Escrituras. Então o que acontece? Deus, na infinita misericórdia dele, como ele conhece os corações dos homens, Deus viu que aquele homem tinha muita sede de entender as Escrituras Sagradas. Ele estava ali com a mente confusa, né? Será que é esse? Será que está falando desse profeta, dele mesmo, de Isaías? Ou está falando de outro? Então, quando Deus falou por intermédio do Espírito Santo ali para o nosso amado Filipe, ele disse: olha, desce e vai até a lugar que eu te direi. E ele foi. Chegou lá e encontrou um homem que ia passando ali. Ele observou que aquele homem lia as Escrituras. Se aproximou daquele carro e perguntou: entendes o que lê? Ele disse: como entenderei se não há quem me ensine? E mandou que ele subisse no carro. Então ele perguntou: esse homem, esse profeta, está falando de si mesmo ou de outro? Veja bem como ele estava entendendo. Ele ficou pensando: será que é ele ou está falando de outra pessoa? Então Filipe foi explicar acerca de que seria o Messias. E quando ele terminou de explicar, aquele homem creu e disse, ia passando ali diante de um rio e perguntou: o que agora fareis? Recusarei agora águas para que seja batizado? Aquele homem: eu creio, e foi batizado. Olha que maravilha! Se todas as pessoas que pedissem declaração ou esclarecimento da palavra de Deus, quando ele ouvisse, e ao terminar de ouvir, se ele dissesse: agora eu creio, quero ser batizado. Eita, que maravilha! Aí sim, né? Seria mais um eunuco de Candace, né? Candace. Então, meus queridos, seria mais uma pessoa humilde. Só que muitos não querem descer do seu pedestais, muitos não querem descer de onde está, porque às vezes tem emprego bom, às vezes trabalha para pessoas importantes e valoriza mais o emprego, às vezes tem medo de perder o emprego, né, por causa da circunstância, dos ensinamentos, principalmente quando é citado que tem que guardar o sábado. A maioria diz servir a Jesus Cristo, mas somente de lábios. Por que lábios? Porque não querem guardar os mandamentos por completo. Eles querem servir a Jesus Cristo de uma forma light, não é verdade, irmão Nathaniel? Realmente,
não existe um compromisso. Então, o que nosso irmão Saulo ele escreveu, que são falsificadores da palavra de Deus, são homens que comercializam a palavra de Deus, como escreveu nosso irmão Pedro. Dessa forma, observamos as pessoas não terem um compromisso, quererem facilidade. Desde o começo foi assim, mas nós temos que obedecer à palavra conforme está escrita. Aquele eunuco, ele tinha sede de salvação, ele lia o profeta Isaías, dessa forma desejava aprender, mas conforme ele disse, como é que eu vou saber se não tem quem me ensine? E é muito importante ter alguém para ensinar. Deus, ele sempre usou homens para ensinar a sua palavra, como ele usou Filipe, para que pudesse ir até aquele eunuco e anunciar que ele estava lendo ali o profeta Isaías e estava falando do Messias, que é o Cristo. E dessa forma, e ali observamos que o eunuco mesmo, ele teve a prontidão, ele viu água e pediu para ser batizado. Isso é algo muito bonito, que não foi algo que partiu de Filipe, mas ele mesmo disse: o que impede que eu seja batizado? Então ele já perguntou isso, porque se tivesse alguma coisa, provavelmente ele já se consertaria e já desejava. Então Filipe, ele disse que se ele cresce no Filho de Deus, não teria nenhum impedimento, e ele confessou Jesus, e dessa mesma forma ele assim foi batizado e salvo. E para nós sermos salvos, nós temos que confessar o nome de Jesus. Então a palavra de Deus, as escrituras anunciam o Messias. Onde é que nós aprendemos? Quando nós estudamos. Filipe, ele com certeza estudava as escrituras, ele foi bem doutrinado, louvado seja Deus. Então a gente observa pelas escrituras, e dessa forma temos que ter essa seriedade diante do nosso Pai, pastor Medeiros. Amém, muito obrigado. Então diz Salmo 119: ó, quanto eu amo a tua lei, pois é a minha meditação de dia e de noite. Eita, homem, para gostar de estudar a Bíblia, estudar a Escritura Sagrada, né? Bíblia porque já está no nosso linguajar, no nosso português, de pronunciar a Bíblia, mas sempre os profetas, Jesus, pronunciava as Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus. E Jesus deixou bem claro, examinar as Escrituras, né? Ele nunca disse examinar a Bíblia. Nós fala porque já fomos ensinados assim, está escrito na capa das Bíblias, na capa dos livros, né? A Bíblia Sagrada, mas deveria ser Escritura Sagrada. Todas as capas deveriam ser escritas assim. Mas diz assim a palavra do Senhor, é muito bem importante. 1 Timóteo, irmão Nathaniel, vamos lá para capítulo 4, versículo 13. Vamos lá, graças a Deus. Vamos mais para essa meditação aqui, mais uma passagem corroborando. Amém, já está aqui num ponto para ler. Você preste bem atenção para que você possa escutar. E diz assim: enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Eita, irmão Nathaniel, qual foi aí o conselho de Paulo para Timóteo? Amém, ele tinha que ler, exortar e ensinar. Pronto, então não é só ler, preste bem atenção, irmãos. Ler e exortar e ensinar. Porque assim, a partir que você só lê, você está lendo para você, né? Você lê para você. Mas ensinar, aí vai chamar mais a tua atenção, porque você vai procurar ensinar o que realmente está escrito. Se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, atenta para o conselho do apóstolo Paulo, que deu a Timóteo. E também eu digo para você, não é só ler. Ler, quase todo mundo lê, mas entender são pouquíssimas, né? Então muitas pessoas não gostam de se aprofundar nas escrituras porque tem medo de exigir que ele obedeça. Muitas pessoas dizem que não lê a Bíblia porque tem medo
de quê, né, irmãos? Tem medo de descobrir a verdade, né? Tem medo de descobrir a verdade e ele prefere viver sendo manipulado pela mentira. E nós temos que entender que Deus quer o melhor para nós. Diz mais ainda, vamos ver o que diz mais a Escritura. Amém. Salmo 111, versículo 2. Amém, graças a Deus. Vamos para essa palavra aqui abençoada. Você está entendendo essa palavra? Continue meditando em nome de Jesus para você ser cheio do poder do eterno nosso Deus. Diz o seguinte: portentosas são as obras do Senhor. Amém. E aqui diz mais, Eclesiástico 12, 9. Amém. O que diz aí, meu irmão? Amém. Vamos ir para Eclesiastes. Isso. Vamos aqui nessa outra passagem. 12, 9. Vamos lá em nome de Jesus Cristo. Diz aqui o seguinte, o versículo 9. Além de ter sido sábio e mestre, também ministrou grande conhecimento ao povo. Ele ouviu, analisou e colecionou diversos provérbios. Eita, né? Então ele lia ou estudava? Amém. Estudava, fazia isso. Estudava, porque você vê que ele colecionou vários livros e vários provérbios. Então ele estudava. Não era só ler, ele lia, ele estudava, ele fazia, ele escrevia e estudava. Então, assim, estudar é algo muito importante. Quando a gente diz assim, vamos ler a Bíblia ou vamos para a escola bíblica estudar as escrituras, aí é outra coisa, estudar. Então a escola bíblica já diz tudo, estudar, né? Você passa anos e anos na escola, estudando na escola pública, aprendendo lá, lendo, estudando, escrevendo. Então, estudar envolve vários setores, não é somente ler. Estudar significa que você tem que escrever, tem que ler, reler e ensinar também. Se você só lê, é diferente, como eu já falei, você está lendo para você. É fácil, todos os dias eu tenho aquele costume de ler um salmo, eu vou lá ler um salmo e pronto, acabou-se. Agora, ler que você senta ali, examinar a escritura, vai lá para Gênesis, aí de Gênesis vai lá para Provérbios, de Provérbios vai lá para Apocalipse, aí volta examinando, olhando, estudando, e aí você pega, vamos estudar sobre o reino de Deus. Aí você vai estudar sobre o reino de Deus, não é só ler, você vai estudar. Então você vai ensinar para alguém. Vamos estudar sobre batismo. Então você vai estudar, não vai só ler. Então a diferença de ler e estudar. Por isso nós estamos falando sobre isso. O que mais, irmão Nathaniel? Vamos ver se tem mais versículo indicando o que devemos fazer. Amém. Atos capítulo 17, versículo 11 e 12. Amém. Vamos aqui para a palavra, graças a Deus. Vamos pegando nela para a gente medir. Amém. Aqui diz o seguinte: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Dessa forma, muitos dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas da alta sociedade, e não poucos homens. Amém. E o versículo 18. Não, agora capítulo 18, versículo... Amém, graças. 24 a 28. Amém. Vamos aqui, é o seguinte... Vamos lá, acompanhe em nome de Jesus Cristo para você entender. Enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e que acumulava grande experiência nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga, e assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-o para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Então
Desejando ele viajar para Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos, solicitando que o recebesse. Quando chegou ele, auxiliou muito aos que pela graça haviam crido, porquanto refutava veementemente os judeus em debates públicos, provando por meio das Escrituras que o Messias é Jesus. Amém. Amém. Uma cidade que foi conquistada pelo Alexandre, né? Que foi colocado o seu nome, Alexandre o Grande. Ali foi colocado o nome daquela cidade, Alexandria. Então, meus queridos, algo muito importante, de onde eles vinham ali, você vê que os berianos, eles eram mais nobres, né? Eles eram mais pessoas humildes, que gostavam de ler e examinar as escrituras. Não, tudo que Paulo falava, ele ia lá ver se realmente estava escrito. Isso é estudar a Bíblia, viu, irmãos? Os tessalonicenses eram mais preguiçosos, eles não gostavam de ler a Bíblia, eles só ouviam. Tem gente que só gosta de ouvir, né? Mas examinar de maneira nenhuma, preguiça medonha, tanto faz como tanto fez. As pessoas dizem, não, ele está lendo, eu estou entendendo tudo. Não está entendendo nada. Passa um tempo e não está mais na igreja porque não entendeu, irmãos. É isso aí, irmão Natânia? Ele diz, não, eu estou entendendo tudo. Aí quando passa um tempo, eles começam a sair da igreja, do corpo de Cristo, e começam a defamar, né, a fé. Tudo que ele ouviu joga por terra, diz que não era verdade. Quer dizer, que ele nunca examinou as escrituras, nunca quis saber da verdade. Então começa a deturpar. Você vê que Paulo, veja que encontrou Priscila e Áquila, né? Homens que eram eloquentes, que estudavam a palavra, e ali foi atender um convite. Eles foram ler a Bíblia e examinar acerca mais do reino de Deus. Veja bem, ele já pregava a palavra, mas só com conhecimento do batismo de João. Então eles começaram. Paulo viu que ele era muito inteligente, a forma que ele pregava, que ele se expressava e falava. Então agora vejo que você é um homem estudado, que vamos lá para nós esclarecer mais algumas coisas mais acerca de Jesus. E eles foram e aprenderam um pouco mais. Você é humilde assim? Se você é humilde, você vai aprender. Porque tem muitas pessoas que não, já sei tudo, não tá nem aí mais, não gosta de examinar, já estudei. Estudei é uma coisa que passou, irmão Nathaniel? Sim, tem que ser hoje, porque a mesma coisa você dizer, não vou comer porque eu já comi ontem. Mas o seu corpo, ele tem necessidade hoje, né? A comida de ontem já foi gasta, já. Então, os nutrientes já foram para o corpo e você precisa de mais energia para renovar o seu corpo. E assim a nossa vida espiritual, nosso alimento todo dia tem que ser alimentado, lendo a palavra. Eu gosto de uma frase assim muito boa, assim, você já leu a Bíblia hoje? Então, você não pode dizer, eu já li ontem, mas tem que ser hoje. Ontem você leu, valeu para ontem, para hoje é outra coisa. João 7,15, irmão Nathaniel. Evangelho de João 7,15. Amém, graças a Deus. João capítulo 7, versículo 15. Graças a Deus. Vamos aqui meditando, diz o seguinte: e os judeus maravilhados diziam, como sabe este homem letras sem nunca ter estudado? Olha aí, rapaz, como é que esse homem sabe? Ele estava falando com quem, irmão Nathaniel? Com Jesus. Jesus era muito bem doutrinado, conhecia as escrituras, ou seja, eles pensavam, Jesus ele era estudioso sim. Como é que esses homens sabem as coisas sem ter estudado? Jesus não estava na escola dos fariseus que tinha naquela época. Então tinha Gamaliel, um homem muito culto, na qual Paulo ele foi ensinado. Mas Jesus ele não foi estudado nessas escolas rabínicas, mas era ensinado por Deus nas Santas Escrituras, e ele estudava sim, era um homem estudioso. Pronto, então a pessoa que estuda a Bíblia todos os dias, ele sempre colhe benefício espiritual. Quem lê, né, estuda, né? Mesmo que você não estuda todos os dias, mas veja aqui que as pessoas que estudavam a Bíblia gostavam de estudar todos os dias. Então, é poucas as pessoas, é raro uma pessoa que gosta de estudar a Bíblia todos os dias. Ler, como eu disse, ler, todos nós podemos ler todos os dias, ler aí um pouquinho,
Mas examinar são poucos. A pessoa diz assim: você leu lá em Isaías? Você já leu o livro de Isaías todo? Diz: não, eu passei por lá, li alguns textos. Você leu já o Salmo todo? Também li alguns textos. Você leu também, já estudou ali Provérbios? Tudo, também li alguns textos. Então assim, é fácil você ler alguns textos, né? Somente aquilo que te agrada. Então não vai aprender quase nada. A pessoa às vezes: você já leu o Novo Testamento todo? Não, já li alguns livros do Novo Testamento, né? Li João, já li Lucas, Mateus, passei por lá, e assim vai. Só que não é assim. Como é que você vai entender um livro se você não estudar os outros? Diz mais. Segunda carta de Pedro 3,18, irmão Daniel. Amém. Diz aqui o seguinte, vamos lá, vamos para as Escrituras em nome de Jesus Cristo. Muito interessante esse versículo aqui. Se ele decorado, mas vou ler aqui na Bíblia bem compassado. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e no dia eterno. Amém. Crescer no conhecimento, pastor Medeiros, muito importante. Ou seja, nós crescemos quando nós buscamos, tem que existir esforço da nossa parte. Quando nós amamos algo, nós queremos estar perto, queremos estar na mente. Então a palavra de Deus, nós devemos ter essa sede. Observamos o salmista, como nós lemos inicialmente, o desejo que ele tinha pela palavra de Deus em meditar. Então hoje nós temos uma grande oportunidade de pegar as escrituras, de ler, e a gente vai aprendendo histórias, vai aprendendo o que Deus ele quer para nós. Então vendo ali o poder de Deus, as maravilhas que ele fez, e a gente vai meditando e se fortalece espiritualmente. Então é muito bom, graças a Deus. Temos que agradecer porque nós sabemos ler e podemos desenvolver ainda mais a leitura na palavra do nosso Deus, que é mais importante, estudando, comparando. Então isso era muito importante. Observamos que o servo de Deus era um estudioso, né? Jesus, ele foi considerado, visto ali como um homem estudioso, mesmo sem ter praticado ali, ter frequentado a escola rabínica, mas ele era um homem que era ensinado diretamente pelo seu pai, que é Deus. Amém. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 4, 14. Vamos ver o que Paulo diz, irmão Daniel. Pronto, já encontrei, foi logo. Diz o seguinte: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Pois é, né? Não seja mais como um menino, né? Jogado para um lado e outro, né? Porque os incautos, quer dizer, as pessoas que são persuasão, pessoas que persuadem a mente das pessoas, que não tem conhecimento. Então quem não estuda a Bíblia é fácil, uma presa fácil para esse tipo de gente. A pessoa começa a falar e ele começa a descrer daquilo que já estudou antes, do que ele aprendeu antes, começa a se confundir. Mas eu não aprendi assim, me ensinaram assim. Aí a pessoa: não, mas não é assim, é assim. Aí ele deixa de crer na verdade para crer na mentira, para desfazer. Como muitas dizem: não, Jesus disse que ele trabalhava no sábado, Jesus trabalhava, então por isso que eu trabalho também. Agora confunde muito, né? Jesus fazia cura espiritual, curava as pessoas, e as pessoas vão lá tirar capim pro gado, vão lá para construção, como de costume na semana, vão fazer feira. Então eles estão trabalhando porque Jesus trabalhou. Então estão totalmente equivocados, porque desfazendo a verdade bíblica para levar ao contrário do que Jesus ensinou. Por isso que Paulo diz: tem que ter cuidado nessas pessoas, para você não ser enganado. Vamos lá mais, irmão Nathaniel, ainda tem mais. Provérbios capítulo 4, versículos 5 a 7. Graças a Deus, vamos aqui meditando na palavra
do eterno Deus. Muitos versículos para a gente comparar. Diz o seguinte: buscai a sabedoria, procura obter entendimento, e não te esqueças da palavra da minha boca, tampouco delas te afartes. Não abandones a sabedoria, e ela te protegerá. Ama, e ela te dará segurança. O princípio fundamental do saber é: procura obter sabedoria, investe todo, amém, e dedica grande consideração à sabedoria, e ela te exaltará, abraça e ela te honrará. Amém. Se dedique, né? Se dedique. Amém. Então se dedique a estudar a escritura para alcançar a sabedoria, manter a sabedoria. Provérbios 17, versículo 27. Graças a Deus. Vamos aqui também comparando uma palavra de Deus. Graças ao nosso Pai. Diz aqui o seguinte, para a gente entender essa palavra: quem realmente detém o conhecimento é comedido no falar, e quem possui entendimento demonstra alma tranquila. Quer dizer, o que você entende sobre isso, irmão Nathaniel? Amém. Então, sobre isso daqui, acerca do homem, o homem entendido, então, é um homem que ele medita, que ele pensa, que ele tem sabedoria, e assim observamos que tem a alma tranquila, ou em outras traduções, espírito sereno. Então isso é muito importante, o autodomínio que ele é dado quando a pessoa tem um bom posicionamento, tem entendimento. E o entendimento ele vem de Deus, para a pessoa ter uma conduta moral. O que diz aqui na tradução corrigida, João Ferreira de Almeida corrigida, diz assim: retém as suas palavras, e que possui o conhecimento é o homem de entendimento e de precioso espírito. Então a palavra de Deus é bem clara: os que retêm as suas palavras, né, o que guarda, os que possui conhecimento é o homem de entendimento e de precioso espírito. Louvado seja Deus. Também em Oséias 4:6 diz que o meu povo erra, meu povo tem errado porque lhe faltou conhecimento. Meus queridos, hoje realmente Deus tem razão em todos os aspectos quando ele fala: o meu povo erra porque faltou nele o conhecimento. Então nós erramos quando nós deixamos de praticar a palavra de Deus, quando nós deixamos de examinar, quando nós deixamos de guardar em nosso coração. Então fique aí com essas palavras. Espero que possa ter te ajudado um pouco. Não só leia a Bíblia, estude a Bíblia, tá bom? E se você está lendo e compreendendo errado, se você está lendo sozinho, você pode estar interpretando também errado. Então se você estiver interpretando errado, também não vai levar você a lugar nenhum, tá bom? Porque aí você vai ensinar as pessoas errado também. Porque a pessoa ensina errado porque aprendeu errado. Se nós aprendemos certo, nós vamos fazer o certo. Amém? Vamos lá.